Oi, gente, tudo bom? Olha a gente de volta aqui no Tech Club e hoje a gente tem um super podcast com Daniel Orlean. Ele vai trazer para a gente um modelo Volts de C, reenergizando e energizando tudo sobre a parte de back-office, fatura, um banco digital. A gente não teve isso aqui no canal ainda, então a gente vai falar sobre isso, mas a gente também vai falar sobre empreendedorismo. O cara é empreendedor desde que nasceu. Eu acho que quando a mãe dele estava grávida, ele já era empreendedor. Bem-vindo, Daniel. É um prazer você estar aqui com a gente no Tech Club. Fiquei super feliz quando você aceitou participar. E aí, fala um pouquinho para a gente de você, da Volts. Você tem um currículo gigante de empresas aqui. Fala um pouquinho para o clube. Legal. Primeiro eu tenho que te agradecer, porque eu também fiquei super feliz quando você me convidou. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Então, vem acompanhando, você postando, quem você estava convidando e pensando assim, poxa, um dia eu quero estar lá. E logo depois você foi e me chamou, então super prazer estar aqui. Vai ser muito bacana poder contar um pouquinho dessa história. Mas mais do que contar a história, eu quero interagir, porque eu quero, né, ver a sua visão também sobre várias das coisas que a gente acredita. Vamos compartilhar. Tentando contar a história bem rápida, né? Até para não tomar muito esse tempo. Você falou que eu nasci como empreendedor. Na verdade, eu costumo dizer que eu nasci como educador, né? Porque eu venho de uma casa de educadores e sempre educação foi algo muito importante para mim, para minha família, para todo o meu contexto. Só que eu entendi num determinado momento da minha vida que a melhor maneira de eu trabalhar com educação era sendo empreendedor na área de educação. Era trazendo aquilo que eu entendia num primeiro momento que era muito focado em escola, depois universidade, ou seja, na educação formal, para o mundo das empresas. Porque era onde eu podia fazer algo que eu também amava fazer, que era experimentar, inovar, tentar coisas novas, né? Porque a gente sabe que a educação, não só brasileira, mas mundial, ela tem um ritmo de inovação, né? Ou pelo menos tinha um ritmo de inovação muito lento. Mas quando você fala das empresas, você fala de entregar valor, você fala de transformar pessoas, você tem muito mais liberdade, muito mais licença. Não toda que a gente gostaria, mas pelo menos se você consegue mostrar que você vai entregar um resultado mais bacana, você consegue eventualmente vender projetos, né, e passar certas barreiras. Então, eu nasci como uma pessoa que queria trabalhar com educação, né, ou pelo menos desde que eu me entendo por gente que queria trabalhar com educação, e ao mesmo tempo com muita ânsia de transformar. Então foi por isso que quando eu estudei engenharia, né, na PUC, brinquei que numa primeira época da minha carreira eu fui engenheiro de educação e fundei... Engenheiro de educação, gostei disso. Isso. E quando eu me formei ali em engenharia, eu comecei a tentar entender como é que eu poderia empreender nesse setor. Então lancei minha primeira empresa, né, há alguns anos, ali 2000, 2001. Foi a empresa que eu acabei tocando durante 15 anos, né? Comecei na incubadora da PUC com os meus sócios, uma salinha super pequenininha, e depois, em 2015, essa empresa foi vendida para um grande grupo alemão, né? Que é o grupo Bertelsmann, e eu fiz a minha transição de saída. Foi assim, de 3 pessoas para 800 pessoas, das 500 maiores empresas do Brasil, atendendo 252 em programas de educação corporativa, e ali em 2015 eu me vi, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Né? Nossa, foi um salto, né? Foi um salto, mas é interessante, assim, porque eu não vi esses 15 anos passando, né? E não é de uma forma triste, não. Ele fala assim, ai, minha vida passou tão rápido, eu não vi passar. Eu me empolgava tanto, me engajava tanto com essa temática de educação e com essa temática de inovar em educação e transformar pessoas em empresas nessa trajetória, que eu olhei e falei, caramba, foi tudo isso, né, que eu fiz, que a gente fez, né? Porque eu costumo dizer que eu nunca consegui fazer nada sozinho, né? Eu sempre puxei a atrair pessoas que me complementavam, que compartilhavam os mesmos valores, mas que me complementavam naquilo que eu não era bom. Então, assim, eu olhava para trás e falava, caramba, a gente transformava 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas por ano, né, com a educação, salvava vidas, fazia as pessoas venderem mais, né? E agora, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou... É a verdadeira transformação, né? Que a gente fala da transformação digital agora, mas você já estava na transformação do P de pessoas. Não, e eu passei exatamente nessa época, né, do migrante digital, de um mundo que era totalmente físico, para um mundo que começou a entender que, cara, dá para fazer muita coisa, né, no digital. Foi quando ocorreu aquelas grandes transformações que você conhece como ninguém, né, de telecom no Brasil, digitalização, voz, dado, 1989, GSM, aí a gente dá o salto, né? Os saltos vão... Exato. Então, e eu aproveitei essa onda, né, porque essa visão de tentar olhar o que tinha de novo para transformar aquilo que a gente queria transformar, me permitiu estar sempre meio... né, nessa crista, né? Não de usar a tecnologia e inovação apenas por usar, mas com foco muito específico. Diferente. E aí, 2015, né? Meu filho menor tinha acabado de nascer, 3 meses, saí da empresa,
que durante 15 anos foi uma parte muito importante da minha vida, né, junto com a minha família, junto com a minha atividade comunitária, que eu também sempre fui muito ativista em algumas áreas. Falei, caramba, um dos 3 pilares aqui caiu, né? Porque, e agora, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer um sabático, né? E fiquei 3 semanas sabático. Tô querendo fazer esse sabático, tá nos meus planos também. Meu plano era fazer um ano, eu fiz 3 semanas. 3 semanas. E aí, durante essas 3 semanas, eu me lembro até hoje, né, que eu tava com o meu sócio na praia e a gente assim, ai meu Deus, será que vai ser isso? Né? A gente vai ficar na praia e tal. E ligou um fundo de investimento, né, Monax, para um outro sócio nosso. Falou, e aí, quais são os planos de vocês? Falei, cara, a gente não tem plano, né? A gente tá no sabático. A gente tá aqui. A ideia era aprender. Nessa época eu falei, vou fazer curso de surf, de cinema, de culinária, de teatro, de tudo. Até fiz peça, enfim. Eu falei, não, vem aqui em São Paulo, porque a gente quer conhecer vocês, né? O fundo que comprou a empresa de vocês disse que vocês são empreendedores raiz, né? Que liga um pouco com o que você nativo. falou, né? Nativo. Vamos falar, vocês são um empreendedor nativo, exatamente. É aquele empreendedor que, cara, que enfrenta, né, o problema e sai com uma solução. Eu falei, não sei. Aí fomos. E eles perguntaram, qual é o próximo projeto? Eu falei, não tenho ainda. Porque eu trabalhei 15 anos com educação, tecnologia para educação. Eu tenho non-compete, não posso trabalhar com educação durante os próximos 2 anos. Não, encontra alguma coisa que faça diferença no mundo, traz aqui pra gente avaliar e a gente investe. Eu falei, caramba, né? E foi nessa época que eu fiz a minha transição de educação pro mundo das fintechs. E as pessoas falam, caramba, um negócio tão nobre, educação, né, para banco digital. É aí que tá a grande percepção que eu tive naquela época. Eu falei, caramba, se a gente naquele momento usava, né, a educação de maneira muito positiva para transformar pessoas, transformar empresas, transformar a sociedade, né, com perdão do clichê, também tem outra coisa que as empresas precisam, né? E aí a gente fez um trabalho muito forte em viver a vida do pequeno empresário, né? Eu tinha sido pequeno empresário, mas eu fui no dia a dia, entender o dia a dia do pequeno empreendedor. E ele tem muitas dores, mas uma dor muito forte que ele tinha ali em 2015, 2016, era exatamente a dificuldade de ter acesso a serviços financeiros de uma forma justa, rápida, inclusão também, inclusiva, né? Então, 2015, 2016 foi quando a gente concluiu que se num primeiro momento uma grande necessidade era de talentos, de pessoas, uma outra necessidade era de acesso a capital, acesso a crédito. E foi quando a gente lançou a Bis Capital, a minha segunda empresa. Né? A primeira eu vi aqui, você tem várias. Né? Você deu um salto aí, mas você tem várias, que eu olhei aqui. Tem 2 coisas, né? Tem uma minha trajetória como executivo empreendedor, né? Então que começou lá com a Milestone, que foi essa minha primeira empresa voltada para aprendizado informal, gestão de talentos. A Milestone se transformou na Afero, que virou a maior empresa de educação corporativa do Brasil, que foi essa que eu vendi, né? Que depois virou a Ferolab, e eu vendi em 2015. E a Bis Capital, né, foi a minha segunda jornada empreendedora, diretamente, né? Eu investi em várias empresas. Mas com capital próprio? Então, foi exatamente essa questão. A gente apresentou para a Monax e a Monax falou, eu quero investir. Perfeito. Né? A Afero teve investidores, né, ali ao longo do tempo, então grandes fundos investiram nela, mas quando ela já estava mais madura. A Bis Capital não, foi desde o dia no dia D-180, porque eles chamaram a gente e falaram, vem para cá, fica empreendedor residente, que era um modelo que eu não conhecia. E aí, o que é empreendedor residente? Né? Você faz parte ali daquele grupo do fundo, mas você tem a missão de tentar entender um grande problema a ser resolvido e estruturar uma empresa para ser investida por aquele fundo. E foi isso que a gente fez. De junho, julho de 2015 até o final de 2015, a gente concebeu essa empresa que era uma fintech voltada para crédito digital para pequenos empreendedores. Por quê? Porque o mundo financeiro estava muito concentrado nos grandes bancos e um pequeno empreendedor que chegava num grande banco, ele às vezes ficava... Não tinha acesso. Exatamente. 30, 60, 90 dias, às vezes vai receber um não. E muitas vezes é um processo, não vou dizer que que é uma humilhação, mas ele tinha que pedir e não recebia resposta, ele levava um monte de documento impresso, né? Cartório disso, jornada cartório não era daquilo. Legal, né? Não era legal, não era uma experiência. Acho que você pegou a palavra importante, né? A jornada era muito ruim. E a gente falou, como é que eu posso ajudar esse pequeno empreendedor a receber tanto sim quanto não numa jornada mais agradável ou pelo menos uma jornada mais justa, mais centrada na necessidade dele. Então a gente lançou esse produto de crédito digital, onde no início
qualquer empreendedor do Brasil poderia entrar no nosso site, fazer um pedido de um crédito, a gente sistematizava essa jornada e dizia para ele, olha, tem possibilidade de você conseguir um crédito aqui com a gente ou não. Infelizmente, o quanto você está pedindo é muito além das suas possibilidades de pagamento futuro, ou não, você tem pendências. Grande parte dos empreendedores tem pendências nos órgãos de proteção a crédito. Classe C, classe... Pequenos negócios. Pequenos. Negócios, assim, no primeiro ano... Ele podia ser um MEI, ele podia ser... Podia. Nosso primeiro ano, né, o ticket médio girava em torno de 25 a 50 mil reais do crédito para empresas que faturavam até 1 milhão, mais ou menos. Mas tinha a empresa que faturava 100 mil por ano, 200 mil por ano. Já subia né? E aí, obviamente, o ticket do empréstimo ia crescendo. Mas só de receber a resposta rápida, né, seja ela sim, né, fosse ela sim ou fosse ela não, já era um grande ganho. Porque ele demorava muito no banco para saber. E aí, às vezes, a gente entregava um relatório dizendo, por que você não está recebendo crédito? Porque você tem uma anotação aqui, por exemplo, da utility que você não pagou, né, de algum fornecedor que você atrasou. Corrige isso para você ficar elegível. Era uma consultoria até. Quando era assim, era o crédito. Quando era o não, era uma consultoria. Uhum. Né, ele recebia, era automatizado, né, foi ficando cada vez mais automatizado e tal. Eu fui executivo da BIS, né, BIS Capital, 2016, 17, 18 até início de 2019. Então, repara, né? 2000 eu comecei com a Fero, né? Milestone, depois a Fero e tal. 2015. 2016 até 2019, fintech. Só que era uma fintech que me deixava muito feliz pelo que a gente estava construindo, mas ao mesmo tempo era muito diferente do que eu estava acostumado a fazer na minha vida anterior, né? Porque eu estava sempre, na Fero eu estava sempre viajando, visitando empresa, participando de evento de educação presencial, online. Aquela energia, adrenalina. Nossa, foi aquilo que fez, né? 15 anos correrem muito rápido. Uhum. E na BIS Capital, como a gente era uma empresa de um produto só, para escalar, eu passava meus dias, né? Eu virei CMO, né? O executivo responsável pela parte de marketing, né? E geração de demanda. Eu ficava grande parte dos meus dias olhando as telas do funil, né? Porque a gente começou a automatizar. Vocês que trabalham muito, né, com essa parte de automatização de processo de vendas, a gente acreditava muito nisso também, acredita ainda. Então, a gente automatizava ali o processo. No início chegava o pedido, a gente botava numa planilha Excel, botava todas as informações do Serasa, Boa Vista, tudo mais. E no final chegava à conclusão se emprestava ou não. Depois de uns 2 anos, era grande parte automatizado, com o robô ajudando o analista, né? Então ele olhava lá, o robô dizia, probabilidade tal, né? E aí o analista dava lá um parecer final. Então eu ficava lá olhando e assim, não, sim, não. E aquilo me consumia, porque eu falava assim, cara, eu tô acostumado a dizer sim. E aqui eu tô dizendo não. O não ficou mais presente, né? E os meus sócios começaram a perceber que eu não estava feliz, né? Eu comecei a me envolver com outros projetos. Então eu também virei vice-presidente de marketing de um grande clube brasileiro. Né? Flamengo. Eu só... Então eu posso falar que é o maior. Pode. Né? Não, olha, lá vai. Eu só deixei um pouquinho falar do Flamengo. Eu não falei, mas vice-presidente do Flamengo, aquilo me ajudou porque se de um lado eu estava trabalhando em algo extremamente técnico e que eu dizia não, sim, um pouquinho, o Flamengo me ajudou a voltar para aquela emoção, né, de são 40 milhões de apaixonados e tudo mais. Qualquer grande clube no Brasil dá essa emoção, né? Então, aquilo me compensou um pouco. Mas, a paixão, por outro lado, né? Aí vem o Nilson falou, cara, mas tá vendo que você não tá feliz, você não tá... Não é isso que você queria fazer, né? Eu falei, cara, de verdade, eu tô com saudade da emoção da educação. E aí a gente combinou ali. Não foi tão fácil assim, né? A gente teve umas discussões ásperas, duras. Faz parte. Né? Eu quero, tal, não sei o quê. Pô, cara, a gente tá percebendo. O Cristiano, né, que foi meu sócio desde o ano 2000, meu amigo desde 1996, fez a faculdade comigo, ele falou, Daniel, eu te conheço, isso não tá fazendo bem para você tá aqui fazendo um esforço porque você se comprometeu, mas, cara, fica tranquilo. Quer ir pro conselho? Vai pro conselho, a gente toca a empresa, você continua sócio até aqui, né? Porque quando você recebe um investimento, isso é aquilo que se chama de vesting, né? E eu tava 3 anos e meio, o meu vesting era 5, então eu, obviamente, perderia 1 ano e meio ali desse vesting, né? Que vai aumentando a participação. Ele falou, cara, exerce teu vesting até aqui, a gente continua, cara, a empresa dando certo, você vai estar feliz em algum outro lugar fazendo aquilo que você gosta e, ao mesmo tempo, você vai ter o retorno desse período, né, que você teve aqui com a gente. Eu falei, tá bom e tal.
E falei, agora eu vou fazer o sabático de novo, né? Voltou pro sabático. 6 meses. 6 meses sabático. Aí dessa vez eu fiz mesmo. Fez? Né? Fiz muita coisa que eu queria ter feito e que durante 19 anos eu não tive oportunidade. Então, você tem 9 meses de sabático, aí se a gente contar nesse 3 saldo. semanas, mas... 3 semanas, não é quase 3 meses. 7 Não, meses. tudo bem. Quase quase 7. 7. Tá tudo bem. Né? Eu somei 3 meses. Não, mas enfim, 3 semanas, aquelas 3 semanas valeram como 3 meses, digamos assim. E aí eu fiz, e no final de meio de 2019, mais ou menos, eu recebi o convite para assumir uma empresa de educação em Campinas. Voltou para educação. Voltei, mas eu voltei em setembro de 2019. Tá. Novembro de 2019, pandemia. Pandemia. E a nossa empresa era muito focada em educação para a saúde. Né? Fazia parte do grupo AFIA, né? Que é um grupo super conhecido, e era uma empresa de soluções de educação que tinha grandes clientes na área de saúde. Fevereiro e março, os projetos começaram a cair. Cair todos. Por quê? Porque ou a gente não tinha lugar para gravar, porque o hospital que a gente gravava lá, o Série Médica, que era um produto super bacana, que existe até hoje, mas a gente fazia. Não vamos poder, vamos virar cena de referência de Covid, não dá mais para gravar. Os médicos, cara, tô aqui ferrado, não vou conseguir gravar. Os alunos, muitas vezes, eram estudantes de medicina, né? Cara, não vai dar, né? Enfim. E aí eu fiquei ali, né? E nesse momento eu recebi o convite do Ricardo Botelho, CEO do Grupo Energisa, ali no início do ano 2000, que ele chegou e falou o seguinte: olha, Daniel, a gente, em 2018, fez um trabalho de mapeamento da jornada dos nossos clientes, né? O Grupo Energisa é um grupo que tem distribuidor em 11 estados do Brasil. Né? E aí é o Brasilzão, aquele Brasilzão, né? Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Sergipe, Paraíba, Tocantins, interior do Rio, de São Paulo, norte do Paraná, de Minas, zona da Mata Mineira. Surgiu lá em Cataguases e dominou, né, do ponto de vista bom, né? Cresceu para oferecer energia no Brasil inteiro. Mas 2/3 do público pagavam a conta de energia na lotérica em dinheiro. Pra gente que mora em cidade grande, né, a gente quer ir no banco, a gente escolhe um lado da rua e vai. Isso. Mas para quem mora 9 horas de barco do banco mais próximo... Região norte, por exemplo. Se você for no norte do Acre, tem uma cidade que a gente fez a inclusão energética de digital, né, com conexão e tal. A empresa de telecom colocou internet e a gente fez a inclusão financeira. Então a Energisa botou as placas solares, a empresa de telecom botou conexão, né? E a gente botou conta digital. Então o cara parou de precisar pegar 9 horas, né? Na verdade, o que eles faziam? Juntava todo mundo da cidade, dava dinheiro na mão de uma pessoa que levava ali as contas, né? E ele ia pagar 10 horas de barco depois. É isso aí. E aí a gente fez, agora que vocês estão conectados, vamos embora botar a conta digital. E isso a gente começou a olhar de maneira hiperlocal, que a gente chama, né? 862 cidades no Brasil, primeiro, que são as cidades onde a Energisa tem concessão de distribuição. E nessas 862 cidades, 406 tem agência bancária, menos da metade. Algumas têm lotérica. E olha que o mundo digital em bancos financeiros é o mais adiantado. E ali, 2018, 2019, né, parecia fazer muito sentido criar soluções para incluir financeiramente esse público. Então o Ricardo, né, junto obviamente com o time da Energisa, que é um time, cara, eu não conhecia o mundo da distribuição de energia elétrica tanto quanto eu conheço hoje. E é uma empresa muito inovadora, né? Até foi citada numa pesquisa recente como a segunda empresa, né, mais inovadora do Brasil, né, no setor. A brasileira, como brasileira, é a primeira, né, que está em primeiro colocado lá, não é uma empresa brasileira, mas é muito inovadora. Mas é uma inovadora no mercado altamente regulamentado, onde o consumidor, até certo ponto, é um consumidor cativo, né, que não tem o poder de escolha de qual distribuidora. Tem cada vez mais. Mas não é como ela fora, por exemplo, né? Mas a Energisa trata esse cliente como se ele fosse um cliente que tivesse sim poder de escolha, porque ela quer ser comparada não com... O Mercado Livre. Ela quer ser comparada com Netflix, com a Disney, com uma empresa de telecom, ela não quer ser comparada com, eu tenho concessão, que se dane, você não vai... Não. Por quê? Porque esse momento vai chegar também. Além de ser o certo, esse momento vai chegar, que ele vai poder escolher. E aí ele falou, cara, a gente entende que faz sentido a gente lançar uma startup focada na inclusão financeira dessas pessoas. E seu nome apareceu aqui como uma pessoa que pode tirar isso aqui do papel. O que você acha? Eu falei, legal, bacana, mas... E aí, mas quem mais, né? E eles estavam conversando também com o Thiago, que é meu sócio hoje, né? E a gente meio que estava disputando a posição.
E aí o Ricardo começou a falar do Thiago, a consultoria que estava lá começou a falar do Thiago. Eu falei, cara, esse cara é bacana, esse cara me completa nas competências que eu não tenho, ele tem. As competências que parece que ele não tem, talvez eu tenha. Quero conhecer esse cara. Ah, mas vocês estão disputando. Eu falei, não, dá um jeito da gente trabalhar junto. E o Thiago falou mais ou menos a mesma coisa. Que né? bom. E a gente está há 3 anos e meio trabalhando junto. E, cara, a gente até hoje não teve um conflito, porque a gente nutre os mesmos valores e chega de formas diferentes. Então, às vezes, a minha maneira talvez seja a pior e a dele é melhor e vice-versa. E depois a gente trouxe Ele não deve ser mais acelerado que você, né? Ele é um cara serenamente acelerado. Ele é um cara, a gente brinca, Tem né? que ser Ele mantém a tranquilidade da cintura para cima, mas debaixo da mesa ele tá ali quicando. E é um cara muito focado em resultado, inovador, ele é economista. Foi fundador do Queremos, né? Que democratizou o acesso a bandas que não vinham no Brasil, quando as pessoas se juntam para um ideal comum. Então, assim, cara, é um cara que, eu curto muito estar trabalhando junto, que naquela época a gente estava disputando posição. E eu tinha uma experiência, né, meio ruim dessa coisa de ter co-CEOs da outra empresa, né? Quando você está qual delas? De uma outra empresa que teve 2 co-CEOs e não foi bom. Atrito, um querendo, né, ser o CEO. Então eu falei, cara, Thiago, eu não tenho nenhuma questão de ser o número 1. Eu quero que a empresa seja a número 1. Eu quero que a empresa cresça. Ele, cara, eu também não. Ele morava em Nova York, ele voltou para o Brasil, né? Tava com filhos pequenos, queria voltar para ficar perto da família, né? Família ampliada, né? Porque tava ele, a esposa e os 2 filhos. E queria gerar algo de impacto. Ele falou, cara, então, pô, vamos lá, vamos embora. Então, 2020, maio de 2020, 4 de maio de 2020, e a gente lembra muito a data, né? Porque é o dia do Star Wars, então todo ano a gente comemora como... É o dia da Volts e o dia de Star Wars, né? Que é May the 4th, né? Be with you. Então, a gente faz sempre brincadeira com o tema. E a empresa hoje, né? Já tem mais de 1 milhão de clientes com a conta digital, mas descobriu uma série de oportunidades. Mas é só conta? Não. Você está ampliando, então... Eu não tô nem deixando você perguntar, né? Pergunta é só aí. Conta, porque a Volts... Eu acho bacana essa parte da conta digital, dessa inclusão. Eu trabalhei num mercado também que tem essa capilaridade, a gente entregava acesso em qualquer local mais longe do mundo, né? A gente conseguia fazer isso. Mas essa inclusão, porque eu acho que ali, dentro dessa tua jornada, desse teu ecossistema, tem milhões de outras oportunidades que dá para fazer. Ser um banco só, talvez, porque tem C6, tem Nubank, como é que tá isso? Não, bacana. É bom conversar com você que parece que você tá lá dentro, né? Não, fazendo porque as discussões. Eu fico imaginando aqui, porque eu já vi assim, um monte de oportunidades, né? É exatamente isso. Quando a gente começou, a Energisa tinha muito essa coisa da conta digital. Tudo bem, fazia sentido ali 2018, 2019. Mas aí veio a pandemia, né? E na pandemia houve meio uma digitalização força bruta da população, pela necessidade, tanto do ponto de vista de comércio eletrônico, né? Mas mais ainda, do ponto de vista do auxílio. Então, o governo acelerou o processo via Caixa Tem, e as empresas privadas, né? As contas privadas, Nubank, C6, não tem problema nenhum de falar todas elas, também conseguiram digitalizar muitas contas. Então, se a gente tinha naquela época 40%, 50% da população desbancarizada ou precariamente desbancarizada, agora, 2023, são 16%. Mas entre esses 16 e esses 50, tem todo um mosaico de serviços financeiros. A bancarização é um conceito que é diferente só do digital, que exato, eu falo, né? Exato. Então, assim, a gente fala assim, cara, eu não quero fazer bancarização, eu quero democratizar o acesso a serviços financeiros que geram mobilidade social, novas oportunidades, né, e tudo mais. Então, desde o início, tanto eu, quanto o Thiago, quanto o Dantas, o CTO e os mais de hoje, 160 Voltsers, né, que são os colaboradores da Volts, a gente tem um conjunto de valores que é muito focado nessa transformação das pessoas que a gente atende. E a gente falou com o Ricardo, olha, e para o Conselho da Energisa, né, conta digital é legal para começar. Mas a gente está liberado de encontrar outras oportunidades aqui dentro. Ele falou, cara, o ecossistema é de vocês, tá? A gente tem loja, agência em 862 cidades. Por quê? Por força da regulação, não tem banco, mas tem agência da Energisa. Por quê? Porque o senhor que é cliente, né, que ele não é digitalizado muitas vezes, né, é militarista nessa frase, o senhor que não é... É porque tem o senhor que não é digitalizado, mas tem o garoto que não é também, né? Então ele vai lá e ele quer ser atendido por um ser humano, e é direito dele ser bem atendido por um ser humano. Ou às vezes ele quer um ser humano ajudando ele a acessar a Giza, que é o nosso chatbot, que é o Figital, né? Então você tem o digital, mas você tem um ser humano ajudando.
Isso aí. Então, a Energisa é a implantação, né, de um chatbot. Um chatbot. Então, a Ayla é um chatbot também. Legal, bacana, E aí, tem um aplicativo que é Energisa 1 e tudo mais. Então, eu falo, a gente está presente em 862 cidades, tem o leiturista, tem a agência, tem a cadeia de suprimentos. Agora, respeita a LGPD, respeita a regulação da ANEEL, fala sempre com o regulatório, né? Faz tudo certo, oferecendo benefício para o cliente Energisa, para a Energisa e para a Volts. Então, uma oportunidade que a gente identificou lá, todo mês ou todo ano, milhões, assim, centenas de milhares de pessoas não têm dinheiro naquele momento que eles precisam pagar a conta de energia. E a inadimplência aí também não é uma outra oportunidade que parece um problema, mas... É um problema para o grupo, né? Só que quando o grupo ele tem, por força de regulação, o grupo não é instituição financeira, é uma distribuidora de energia, então não tem muita flexibilidade para oferecer alternativas para o cliente. Então ele vai lá e oferece, você está com a sua conta atrasada, você quer parcelar em 6 vezes? Né? Porque, e a taxa também não é algo que ele possa precificar de acordo com cada cliente, tem que oferecer isonomia e não é uma instituição financeira. Principalmente então, isonomia, aí, que é um problema sério. Para baixa renda, principalmente, e tudo mais. Só que, o que a Volts pode vir a oferecer? Olha, essa oferta da Energisa continua. Só que eu tenho aqui outra oferta, que é uma oferta que te permite dividir em até 24 vezes. Né? Com uma taxa que é precificada de acordo com o teu histórico. Né? Não tem que ser igual para todo mundo. Então, se você é uma excelente pagadora e está tendo problema naquele mês, a sua taxa vai ser histórico, bem menor do que alguém que, cara, a cada 3 meses atrasa, 3 meses atrasa, 3 meses atrasa. Por quê? Porque o risco é diferente. Né? O comportamento é diferente. Cobrança tem réguas, né? De suspender, bloquear. Então, assim, o que isso ajuda? Esse é um dos 12 produtos que a gente lançou. Então, conta digital foi crédito, porque a gente chama de adimplência, né? A gente não chama de crédito para inadimplência, a gente chama de crédito para adimplência. A gente quer que os clientes fiquem adimplência e que mantenham esse fornecimento desse bem essencial que é a energia. No Brasil inteiro, assim, se você seja uma residência, um pequeno negócio, hoje você precisa da geladeira, você precisa da luz, você precisa do ar-condicionado, principalmente nas regiões que a gente atua, o ar-condicionado é algo muito usado, ou ventilador e tal. Se você ficar sem energia, a sua vida muda completamente hoje, né? E a gente oferece esse produto que ele pode parcelar com inteligência artificial para precificar melhor, para ter um score baseado no histórico de contas dele e por aí vai. Então você tem uma carteira de crédito digital ali. Tem uma carteira de crédito digital, hoje já tem quase 70 mil clientes no que a gente chama de crédito CCB, né, que são as cédulas de crédito bancário, onde ele parcela e ele pode optar por ser cobrado na própria conta de energia. Isso seria uma substituição, por exemplo, dos escritórios de cobrança que fazem telemarketing e ficam cobrando. Você trabalha no antes, você dá o crédito. Você não trabalha no pós, que é a dor, né? Cobrando. Então, a gente transforma um crédito que foi dado em forma de energia, porque eu já entreguei, né, um valor na casa daquele cliente, e que ele está devendo para a distribuidora, em uma operação de crédito financeira, para que ele não tenha que ser cobrado naquele momento. Ou pior, para que a energia dele não seja cortada. Isso que eu falei, porque bloqueia e corta, né? Que é a régua de cobrança. E aí tem 2 custos, né? Tem o custo de cortar, tem o custo de religar. E tem o custo humano, né? Daquela sessão da prestação de serviço essencial. Então, oferecer outras opções de pagamento, então esse é a adimplência CCB, tem a adimplência cartão, que ele pode parcelar no cartão, né, em até 24 vezes. Então você também tem cartão de crédito. Também. E tem... talvez tipo um cartão de débito, um Pix. A gente tem, então, na conta digital, a gente tem praticamente tudo aquilo que contas digitais de mercado tem, que é um cartão que a gente brinca que é o crédito, que também é um elemento de democratização, porque todo mundo fala assim, cartão de crédito e tal, né? A conta digital XYZ. Mas aí crédito é o quê? Ele tem um valor e ele paga com aquilo. Como se fosse o saldo, né? É como se fosse o saldo dele, tá? Ele passa como se fosse crédito, e é debitado com o que ele tem na conta, na hora. Por quê? Mas é igual de débito? Não, não é igual de débito. Por quê? O débito ele não funciona para você comprar qualquer coisa, por exemplo, online. O crédito ele é muito mais aceito. Então ele passa como crédito e o limite é o que ele tem instantaneamente na conta dele. É tipo quando a gente, por exemplo, C6, eu tenho conta, você compra dólar. Você põe aquele e você vai usar lá fora e você vai fazendo um crédito ali. É mais ou mais menos ou isso. Menos, né? Mais ou menos isso.
Pix, que também foi outra democratização, né? Graças aí à agenda de avanços do Banco Central desde 2016, 2017, 2018, né? Não só do ponto de vista regulatório, de trazer possibilidades de centralização do poder dos bancos para fintechs, para pequenas sociedades de crédito direto, empréstimo entre pessoas e tudo mais. O Pix, né, antigamente, imagina a vida de um, sei lá, taxista, né? Que ou ele recebia em dinheiro, ou ele tinha que ter uma maquininha que muitas vezes cobrava uma taxa de 5%, se ele quisesse antecipar 10%. Né? Hoje no Pix você paga momentaneamente. É como se fosse dinheiro, é muito mais seguro que o dinheiro, porque ele não fica andando com dinheiro ali, principalmente em cidades onde a violência é alta, e ele não tem uma taxação que tem a maquininha e nem a diferença de tempo para receber. É uma coisa tão recente, você está falando isso, a gente está falando de transformação mesmo, porque hoje dizer qual Pix é uma pergunta que, se a gente for... Pensa 3 anos atrás, antes da pandemia, não tinha esse hábito. Então é muito rápido, né? Sim. Se você falar hoje, você está na rua, o cara está limpando o carro e ele está com a plaquinha Pix, com o número do celular e está ali o Pix dele ou o CPF. Até as coisas... Então o portfólio está amplo. Então, se esse portfólio está amplo, Daniel, ele também não está, então, só no setor na vertical energia. Você pode, então, atuar em outras verticais que tem talvez um perfil e que você possa atuar. Esse produto, ele é exclusivo da Energisa, ou vocês atuam também em outras marcas? Eu acho legal também que, de novo, parece que você está lá dentro, ouvindo as nossas conversas. A gente, né, teve como um foco inicial, dentro do ecossistema de distribuição de energia, entender onde estavam as grandes oportunidades. Desenvolvemos esses 12 produtos, que eu citei 3 ou 4 ou 5 aqui, e chegou num momento que a gente falou assim, poxa, mas outras empresas também precisam disso, né? É que eu já vi umas aqui na minha cabeça, passou que... Sim, claro. Não, todas essas de utilities, né? Pensando assim, energia, água, gás, água, saneamento, e eventualmente até telecom, né? Que tem essa discussão. Não necessariamente é utilities e tal, tem uma dinâmica diferente, uma competição diferente. Mas se encaixa, viu? Mas se encaixa. Por quê? Porque tem o ecossistema de telecom, né? Tem os pontos físicos, tem altamente regulamentado, tem a questão do billing, da fatura, tem a questão da inadimplência, né? Tem a questão de você estar... Telecom tem uma... E carteira gigante, né? Não, e telecom tem uma vantagem, né? Banco de dados. Que é a questão do banco de dados. Né? Claro que respeitando de novo a LGPD, uma empresa de energia tem muito menos interações do que uma empresa de telecom. Né? Então, assim, hoje uma empresa de telecom, ela sabe a minha vida inteira. Óbvio que ela usa isso de maneira, digamos, legalmente prevista e eticamente prevista, o que se espera que faça. A empresa de energia sabe basicamente o teu consumo, eventualmente se esse consumo cresceu, onde você está, dados demográficos, mas ela não sabe por onde você está se movimentando. Né? A empresa de telecom pode saber, se você liberar o acesso ao seu GPS para o aplicativo da empresa. Se você não liberar, ela sabe de onde saiu a tua ligação, para onde saiu a sua ligação, quantas ligações, né, e tudo mais. Tem até alguns cases bem interessantes de concessão de crédito. Eu li um caso, eu não me lembro se era da África ou da Índia, que a concessão de crédito olhava a quantidade de pessoas para quem você ligava. Na África, eu li isso. E que ele mostrava assim, se você tem pessoas que você liga constantemente, você é potencialmente o melhor pagador. Porque você tem relações fortes. Né? Então você liga para que a gente fala, a geolocalização te mostra o perfil, né? Você de alguma forma chega também nesse perfil. Também. Porque se você ampliou a Volts com isso, eu acho a pegada bem bacana por causa da inclusão, mas não só da inclusão, porque você resolveu um problema, que é uma dor, né? Você facilitou a vida das pessoas de terem a condição de pagar a sua conta, não ir lá na lotérica, né? E tem gente que ainda vai na lotérica, faz parte, mas você digitalizou isso, democratizou, né? Desburocratizou para democratizar. Né? No fundo, vocês fizeram isso. Parece simples, mas tem toda uma operação pesada aí. Quantas pessoas vocês têm por trás? Porque hoje vocês trabalham com movimento. Não é aquela coisa que o pessoal acha que é digital, não vai ter ninguém, tem só um robô rodando, com um algoritmo rodando, e não é assim, né? Na verdade, a gente troca papéis, né? Tipo, ao invés de eu ter muitas pessoas tendo que fazer trabalhos operacionais, eu tenho muita gente fazendo trabalhos muito focados em dados, em segurança, em desenvolvimento de software, sucesso do cliente, né? E por aí vai. Hoje nós somos 160 colaboradores da Volts, mas toda a estrutura da Energisa, por exemplo, quando a gente está falando desse mundo digital.
né? E assim, de novo, respeitando as relações de partes, né, relacionadas, Partes relacionadas. que é muito forte Uhum. no mundo regulado. Então, por exemplo, se eu vou usar um espaço numa agência, eu remunero a distribuidora pelo uso daquele espaço, né? Eu não posso chegar e acessar a base de dados do grupo, né? Eu só posso fazer operações se o cliente me autorizar a fazer aquele contato, ou se for algo de legítimo interesse para aquele cliente, como por exemplo uma nova forma dele pagar e não perder aquele prazo, né, do vencimento. Então hoje são essencialmente 160 pessoas divididas, quase a metade em tecnologia, né, tecnologia, produto, experiência do usuário, mais uma metade da metade, né, um quarto ali voltado para sucesso do cliente e atendimento, e aí as outras áreas, marketing, né, segurança, operações, né, e tudo mais, logística e tudo mais. Você falando isso, a gente está vivendo alguns dilemas, né? Eu estava entrevistando o Luciano Carino, ele é do Cefet, e a gente estava falando sobre justamente a tecnologia nas novas funções, as novas gerações, né? Os Zs, os Ys, os baby boomers estão aí, né? Trabalhando ainda no mercado. A gente tem acho que a gente vive esse momento mágico em que as gerações estão todas juntas, certos que estão ainda com 12, 15 anos, que não são nativos digitais, mas não estão no mercado de trabalho, eles vão estar daqui a pouquinho. Essa mistura de liderança, eu vi que você tem uma preocupação com liderança. Acho que um dia eu assisti alguma palestra sua falando de liderança, e eu me preocupo também com essa questão da liderança digital, porque as pessoas acham que fazer uma certificação ou a empresa está na maturidade suficiente digital. Mas quem tem que estar digital também são as pessoas. Como é que você enxerga isso? A importância da liderança digital nesse ambiente. A startup é muito rápida, a gente sabe, mas as empresas maiores não são. E a startup está sempre andando com uma outra empresa, né? Legal. E assim, eu vou voltar um passinho até porque eu acho que é importante, né? Até para contextualizar. A gente é uma empresa de 3 anos e pouco que faz parte de um grupo de 118 Olha anos. isso. Tá aí. Né? Então Melhor a gente exemplo, né? vive ali, eu brinco muito que a gente tem o melhor e o pior de uma empresa grande e o melhor e pior de uma startup. Né? Melhor e pior de uma empresa grande. Bom, melhor esse conflito estrutura, credibilidade, história, sistemas, né, muito bem definidos, processos. Pior, é mais lenta. É mais difícil tomar decisão, é mais difícil você experimentar. Por mais que se queira, é mais difícil. Melhor de uma startup, agilidade, né? Essa questão da digitalização rápida, do errar, aprender, consertar rápido. Pior, ainda tem muita coisa que não está definida, muito processo, às vezes imaturidade em algumas decisões. Tal. Então, nossa missão na liderança é maximizar o melhor, né? E mitigar o pior. Uma vez que eu estava conversando até com uma pessoa super bacana lá da Energisa, né? Que é uma diretora, e ela virou e falou assim para mim, pro Thiago, mas poxa, vocês querem ser Energisa só quando é o melhor? Esperando assim, não, a gente energiza todos os momentos. Eu falei, não, eu quero o que tem de bom, a gente quer ajudar a alavancar, o que tem de ruim, a gente quer eventualmente criar uma forma que a startup pode enfrentar isso de uma maneira melhor. Isso é natural, né? E tem uma outra situação, como eu contei, a gente surgiu no meio ou no início da pandemia. A gente achava que era no meio, né? Mas depois descobri que era no início, maio de 2020. No início. Março. A gente achava que era o meio, né? Tipo assim, a gente tá no meio de uma pandemia, porque maio, começou aqui no Brasil, fevereiro, março, é que a gente né? achava que setembro já passou. Já passou daqui 15 dias, 2 semanas, né? Mas em maio, depois a gente teve mais 2 anos praticamente, né? Então foi no início. E a gente começou contratando, eu e o Thiago, né? A gente demorou para se juntar pessoalmente, a gente já estava 4 meses como cofundador e sócio, trabalhando a 3 quarteirões, mas ainda sem ter se encontrado. Todo mundo preso. E a gente foi contratando gente, eu brinco, né? Óbvio que é uma brincadeira, mas é uma forma de falar isso interessante. Eu contratava as pessoas e quando eu contratava, depois eu perguntava, mas onde é que você mora mesmo? Né? Porque eu contratava pessoas no Brasil inteiro porque era para trabalhar remoto. E quando a gente foi voltar da pandemia, né? Tem várias voltas, né? Aquela de 2021, 2022 e tal. Quando abriu a primeira vez, eu viajei no meio da pandemia de máscara, eu não aguentava mais, porque estava sufocante, né? Tava todo mundo muito estressado, a parte de saúde mental, né? Muito crítica para as pessoas e tudo mais. Mas a gente, quando voltou, falou assim, e aí? A gente tinha pessoas em 40 cidades diferentes.
Então, assim, não E tinha... você trouxe um ponto, Daniel, não sei se você também percebe, apesar de você estar com esse projeto, mas você passou por muitas e conversa com muitos empresários e muitos outros CEOs estão vivendo esse dilema da volta, né? Porque tem gente que gostou do modelo home office, né? Você tem uma qualidade de vida, se você se disciplinar, porque senão você trabalha 70 horas por dia também, que o dia tem 24, mas você inventa 70. Tem gente que está no híbrido e tem gente que está totalmente digital e que você pode trabalhar de onde você quiser. E eu não vejo que também a legislação trabalhista está preparada ainda para isso no Brasil. Né? Os contratos de trabalho dos profissionais. Se você vai trabalhar nômade, você pode ir embora e trabalhar de onde você quiser. Mas o Brasil está ainda nessa volta por causa de política, por um conjunto de coisas. Como é que você enxerga aí essa volta? A volta está totalmente digital? Vocês estão híbridos? Então, vocês estão presencial? A gente se intitula Remote First. Remote First, legal. Porque, de novo, quando a gente começou, a gente contratou todo mundo para ser remoto. Tá. E aí, na hora de voltar para o presencial, não fazia sentido obrigar as pessoas a voltarem. E aí, você falou que estava conversando, né, com o pessoal da Cefet. Hoje eu tenho talentos que eu só consegui contratar porque eu sou remote first. Perfeito. Eu tenho pessoas que estão morando perto das suas famílias, no interior do Rio, com uma qualidade de vida enorme, e que são profissionais altamente qualificados, que ganham um salário que não leva em consideração onde elas moram, né? O salário justo para aquela função, competitivo, bons benefícios. Eu falo, você mora no interior, não sei o que, é mais barato, eu vou te pagar. Não. Quem trabalha no Rio, quem trabalha em São Paulo, quem trabalha em Aracaju, João Pessoa, né, interior do Rio, o salário de acordo com o perfil, o plano de cargo e salário que a gente tem. E tá super feliz. E aí você fala assim, poxa, mas ela fica totalmente remota? De vez em quando a gente tem oportunidades para essas pessoas se encontrarem. Então, em junho, a gente teve ali, né, a gente teve a festa do final do ano, que a gente definiu 3 polos de comemoração. Teve gente que comemorou no Rio, teve gente que comemorou em São Paulo, teve gente que comemorou em Belo Horizonte, teve gente que comemorou em casa. Né? E aí o pessoal do interior do Rio fez caravana, veio por conta própria e a gente fez uma festa bacana, festa junina agora, né? Para integrar, eu vou todo dia pro escritório, porque não sei se é porque eu sou jovem há mais tempo, né? E aí eu já meio que me acostumei, mas eu tenho uma dinâmica de trabalho que eu gosto de encontrar, porque cada dia da semana vai um grupo, porque eles querem se encontrar. Então tem o dia que vai o marketing, eu quero estar lá quando o marketing for. Eu quero estar lá como cybersecurity for. É diferente, vocês se sociabilizam também, aproveitam. Então, assim, tem coisa que só acontece, e aí, pô, não entendam mal, tá o que eu vou falar, que só acontece no presencial. E tem coisa que só acontece no remoto. Então tem vantagens dos dois modelos. Mas não é porque um é melhor que o outro, cada um tem lá as suas vantagens. Então eu estava vindo para cá, né, e eu estava participando de uma reunião, respeitando as leis de trânsito, tá? Ferramentas de colaboração. Eu não poderia, se eu não tivesse o modelo remoto, né? Talvez eu estivesse participando, todo mundo é presencial e tá rolando uma reunião. Mas, cara, tinha gente na reunião, gente que mora em Mogi das Cruzes, gente que mora em Volta Redonda, gente que mora em Aracaju, e a gente ali tomando uma decisão como se estivesse todo mundo ao lado do outro, né? Então, eu sou... Você vai falar, você é um entusiasta do trabalho remoto? Ou você é um defensor do trabalho presencial? Eu sou defensor de modelos de gestão que são bons para cada uma dessas decisões. Então, a gente, na Volts, adotou desde o início um modelo de agilidade. A gente é uma empresa centrada em produto e pessoas, né? Eu tenho grupos, os squads, né, que é dentro do modelo de agilidade, que eu tenho multidisciplinares. Então, eu tenho o gestor do produto, eu tenho a pessoa do marketing, eu tenho o tech lead, eu tenho o desenvolvedor, eu tenho a pessoa de dados, e eles juntos ali têm lá seu ritmo de trabalho e os compromissos de entrega. Eu não acho que alguém vai me enganar se ela está remota ou se ela está presencial. Se ela quiser me enganar, ela vai me enganar onde ela estiver. Não precisa estar. Né? O que eu faço assim, qual é a missão do squad nessas próximas 2 semanas? É essa aqui. Se você trabalhou 9 horas por dia para entregar, eu até nem quero que você trabalhe 9 horas por dia para entregar, mas se você conseguiu encontrar boas soluções e entregou com 4, com 6, eu não estou pagando as horas que você está trabalhando, eu estou pagando a solução dos problemas. É o output, né? Então. É o output, exatamente. É o output. O output é a solução do problema, é o outcome, o resultado que aquele output traz. Então a gente trabalha muito concentrado nessas duas coisas. Se você gosta de trabalhar de meio-dia a 10 da noite,
parando ali 2 horas por dia quando seu filho chega em casa, ou se você gosta de acordar 6 horas da manhã e trabalhar até às 3, você vai ter que combinar com o seu squad os momentos de interação. Né? Você não vai falar assim, não, eu não consegui entregar porque eu escolhi trabalhar de 6 às 3 e a outra pessoa trabalha de 3 às 11. Vou rolar a madrugada, porque eu sei que o squad não trabalha, né? Exatamente. Aí não dá. Então você tem que encontrar modelos de gestão que funcionem para a sua escolha. É colaborativo. E o compromisso. Né? Eu tenho incentivos que pagam o bom ambiente de trabalho e a entrega. Não é só um, não é só o outro. E a gente ficou ranqueado, né, entre as melhores empresas para trabalhar do Rio, mesmo sendo muito focado em resultado. A gente é muito focado em resultado. A gente entende que a gente só chega no resultado se a gente trabalhar bem com as pessoas. Né? E eu acho que o modelo que a gente escolheu de liderança digital leva muito em consideração. Só para eu terminar isso, né, porque eu também acabei me estendendo, porque eu gosto muito desse assunto. Não tem problema. Essa sensação de estar longe, como é que as pessoas fizeram? Elas trouxeram suas soluções. A gente foi uma das primeiras empresas a criar, tirando o hype e tal, né? A gente criou um escritório no metaverso. Aí você pergunta, foi você, Daniel, que criou? Você tinha... Não. Um desenvolvedor, né, tava, sei lá, querendo interagir melhor com as pessoas. Ele falou, galera, descobri aqui uma ferramenta chamada Gather. Né? E aí ele foi lá, montei aqui a minha mesa no escritório. Tem a mesa dele lá, sei lá, ele gosta de rock and roll, botou lá uns posters de rock and roll, gosta de super-herói, botou uns bonequinhos. Aí outra pessoa foi lá, botou a mesa dela, não sei o que, eles criaram junto na sala de reunião. E é muito legal, porque é quase como Minecraft. Eu ia dizer, né? Minecraft. Que tem lá o avatar de cada um, aí eles querem se encontrar, eles vão pra, sei lá, pra sala de reunião, aí tem um Jamboard lá que eles podem interagir. É quase como se eles estivessem se encontrando. E eles marcam de tomar café, cada um passa o seu café, tomam juntos ali. Então, assim, no final das contas, o importante é pessoas trabalhando bem, gerando os resultados que são necessários, alinhadas, preparadas, com autonomia e com propósito comum. Eu acho que isso a gente conseguiu chegar. E nessa pegada, vocês têm algum projeto junto com sustentabilidade? Energisa tem, né? Sim. Já trabalha com energia, mas a Volts em si, com o seu produto e com pessoas, deve ter alguma coisa, porque SG é uma pauta, né? Diversidade é uma pauta, então vocês estão com tudo isso, porque vocês fazem a inclusão, mas também deve ter a questão da diversidade, em cima dos valores, e trabalhar isso nas pessoas, porque hoje essa geração que está aí, ela valoriza até mais isso do que a minha geração. Perfeito. Né? A minha é mais workaholic, que queria entregar, essa daí já tem mais uma pausa que faz a gente pensar melhor. Assim, a Energisa, quando a gente fala de ESG, é naturalmente muito voltada na questão de energias renováveis, né, diminuição de impacto, mas também Carbono. Em pautas sociais. Né? Quando a gente fala em pautas sociais, é muito bacana ver, por exemplo, a Energisa anunciando uma engenheira, né, liderando um centro de monitoramento. Né? Por quê? Porque a gente não precisa esconder, é uma carreira que durante muito tempo, né, era masculinizada, né? Mais até do que masculina, era masculinizada. Eu me formei, 22 homens formando em engenharia na PUC. O ano anterior tinham 2 mulheres, o ano posterior tinham 3. Então, assim, eu me formei em engenharia de computação, que é menos masculinizada do que você pegar uma engenharia mecânica, né, por exemplo. E é muito legal você ver o investimento, né, que você tem. Você pega hoje lá na Energisa, dentre as lideranças, você tem uma Roberta Godoy, né, que é super reconhecida no mercado. Você tem a Daniele, que é a nossa VP de gente de gestão também, que é assim, uma figura inspiradora para muitas mulheres. E lá na Volts a gente tem também, né, por acaso os 3 cofundadores são homens, na faixa de 40 anos, brancos, né, e tudo mais. Tem essa questão. Mas quando a gente olha o nosso público, nossas lideranças, se eu pegar a primeira linha de liderança, é muito diversificado, assim, equilibrado entre homens e mulheres, né? E se você pegar toda a parte de questões raciais, né, de orientações sexuais, eu tenho muito orgulho de olhar e ver o quanto que a gente conseguiu construir uma equipe diversa. Porque um dos nossos valores é ver o mundo pelos olhos dos nossos clientes. Eu, Daniel, morador do Rio de Janeiro, não sei qual a dificuldade que alguém do interior do Brasil tem de ser uma mãe de família com 3 crianças, tendo que cuidar daqui no Acre, né, em qualquer outro lugar, que eventualmente, quanto mais diversa a minha equipe, mais fácil vai ser para alguém entender. Não é ter empatia só, né? Ter alteridade também. Exatamente. Assim, a empatia é eu tentar entender. A alteridade é eu saber que eu não estou vivendo o que você está vivendo e querer te ouvir da melhor maneira possível. Então, a Energisa trabalha muito com essa temática de sustentabilidade ambiental, energias renováveis, e sim,
pautas de diversidade, a Volts ela é muito centrada em pauta de diversidade, inclusão e geração de oportunidades. Tá? Então, se a gente pegar para os nossos clientes, a gente entende que o que a gente leva, fala de inclusão financeira traz mobilidade social. Eu já vou falar sobre isso. Olhando para dentro da Volts, a gente investiu muito em programas de fomento de profissionais em tecnologia. Né? Então a gente tem vários parceiros no Brasil, tem parceiro em Petrópolis, tem parceiro no Rio Pomba, né, que é ali na região de Cataguases e Leopoldina, tem gente no Nordeste do Brasil, formando profissionais, pessoas que estavam em outras carreiras. Então você tem, por exemplo, uma nutricionista que quis entrar numa carreira de tecnologia, uma psicóloga, um motorista de Uber, né, que transição de carreira. E a gente investe na formação dessas pessoas. Porque eu acho que a carreira de tecnologia... Olha a educação ainda no sangue. Sim, a gente não sai da gente, não né? sai, né? Eu acredito que carreiras em tecnologia são a melhor forma de você empoderar e de você diminuir os gaps. Só que tem o gap anterior, né, que é o gap da formação. Então a gente investe na formação, e é uma formação que não é só tecnológica. Ela é tecnológica, mas ela também é comportamental. Porque não é só ele aprender a codar. Os soft skills, os hard skills, Exato. Que a gente tem o técnico, mas tem que ter também essa vivência. E às vezes o perfil, né? Será que o perfil é ideal? Você deu o exemplo da nutricionista para fazer uma transição para tecnologia. É uma mudança bem interessante, né? Porque não é que porque ela é nutricionista, ela nunca vai poder trabalhar com uma área de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. E se você for olhar, né, assim, no âmago de algumas carreiras, né, o que faz uma nutricionista? Ela entende as suas necessidades, ela entende onde eventualmente estão seus gaps, né, onde é que você está errando, ela faz um mapeamento, ela entende, ela constrói com você uma estratégia, né, um caminho para você chegar numa solução que você quer, seja mais saúde, seja estética e tudo mais, e te ajuda a construir esse caminho. O que faz uma pessoa que desenvolve um software? Entende quais são os requisitos, os gaps, o que precisa ser solucionado, onde é que, né, você tem que focar e tal, isso aqui para chegar numa solução. Então, muitas carreiras têm esse modelo mental. Né? É claro que alguns têm mais que outros, mas a gente acredita muito nessa questão da educação. E assim, se você me perguntar, vocês têm problema de captar talento, que é uma questão que muitas empresas não tem talentos em tecnologia. Vai formar, então. Sabe? Mas, poxa, você tem que também ter pessoas bem formadas. Sim, eu tenho pessoas seniors, eu tenho pessoas plenas, e eu tenho pessoas júniores, e eu tenho as pessoas que eu estou formando. E aí o meu pipeline de profissionais está sempre intenso. Eu disse que está faltando um software aí bacana, com algoritmo e analytics, fazendo exatamente isso. A captação, o hunter de pessoas, de uma forma que dá para fazer no analytics. Lógico que dá, isso não é difícil, é fácil. Tem alguns por aí, mas essa captação parece é só um algoritmo. Eu fiz uma pergunta hoje para uma pessoa de RH. Como é que o RH está se reinventando com esse analytics, com a inteligência artificial? Não, porque existe até uns nomes diferentes no RH hoje, por exemplo, a gestão de gente. Mas eu acho até complexo gestão de gente, né? Porque não é uma coisa simples, né? Gerir, entra psicologia, entra antropologia, entra comportamental, entra habilidades, entra um conjunto de fatores para você gerir gente. Na Volts, vocês também têm esse conceito da gestão de gente, porque você falou que capacita, está pensando no amanhã, está formando teu pipe de gestão de pessoas, né? Isso é interessante. Então, assim, eu sempre fui muito crítico, né? Até porque eu tenho um certo lugar de fala por conta de RH, gestão de talentos e tudo mais. Não adianta nada a gente mudar o nome e a gente manter as práticas antigas, né? E quando eu trabalhei na área de educação, e antes de trabalhar de educação, eu trabalhei na parte de gestão de performance, né? Porque a minha primeira empresa, ela viu o mercado de educação, já tinha bastante gente, falou, mas onde é que está aqui onde é que está a oportunidade? Onde é que estão as necessidades? É entender o que as pessoas precisam. Né? Entender o que as pessoas precisam, entender o que elas estão entregando. No meio tem educação. Talvez antes tenha, né? No meio e depois tenha. Mas aquela visão naquela época eu achava que era no meio. E assim, quando a gente fala de avaliar um treinamento, como as empresas avaliam um treinamento? Pô, eu tive acesso a uma pesquisa de 2015, né, que 46% das empresas só faziam avaliação de reação. Se você botar um comediante e fizer uma avaliação de reação, ela vai ser ótima. Mas as pessoas eventualmente não vão aprender, não vão aplicar, não vão impactar. É visto por uma grande parte ainda como custo. E se você pegar 2023, eu tenho quase certeza que esse número não mudou muito. Quantas empresas fazem um treinamento e avaliam o impacto? Avaliam o ROI,
né, desse impacto. Uhum. E quando eu estava lá em 2015, 2016, eu falava de ROI, e as pessoas me olhavam assim na educação e falavam, mas como é que eu vou medir isso? É porque você tem aquela dinâmica de você fazer um super treinamento, sair super motivado. As grandes empresas fazem isso, te levam para um resort, te trancam numa sala, você faz aquilo tudo, sai com a cabeça assim, eu vou chegar nisso. E eu trabalhei com incentivo num Sim. período da minha vida, incentivo para força de venda. Eu sempre tive muito focado com força de vendas. E esse incentivo nem sempre é só a remuneração variável, tem um conjunto de coisas. E a capacitação entra ali também, o treinamento, na formação, para você melhorar. Mas quando você volta para o teu ambiente do dia a dia, se a empresa ainda está no mesmo modelo, ela tem aquele movimento, você não consegue aplicar isso. Vem uma frustração e os treinamentos acabam não se dando o retorno que se espera, atingir um objetivo. Mas capacitar hoje não é tão mensurado. Hoje é mais mensurado. Antigamente não era tanto. Você fazia o treinamento, mas você não podia medir o ROI, que você falou. É medir o valor. Eu quero vender valor. Eu não quero vender produto. Vender valor, né? Que você já fala há muitos anos que eu sei. Eu falo, Carol Manciola, né? Eu quero vender valor. Mas, assim, hoje, as inteligências artificiais ajudam isso? Como é que você vê isso? Todo mundo está com medo da IA, todo mundo está com medo de perder sua vaga, perder sua função. Eu acho que não vai perder nada. Eu acho que as coisas vão se transformando, que nem revolução, Esse né, é o industrial. ponto. Vai transformar. A gente estava falando, sei lá, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, alguns empregos foram substituídos por tecnologias específicas, né? E empregos estão Tudo que se repete. sendo substituídos por novas tecnologias. O que a gente precisa ver, para mim, são duas coisas. O saldo vai ser positivo ou negativo, né, nessa transformação. Eu vou gerar mais empregos ou eu vou eliminar mais empregos? Eu acho que ao longo da história, em geral, os saltos tecnológicos, não dá para projetar o futuro pensando nisso, mas os saltos tecnológicos, eles tiravam alguns empregos e somavam muito mais. Né? A Revolução Industrial, né, tirou emprego e trouxe outros. A Revolução Tecnológica tirou alguns empregos e trouxe outros. Você pensar assim, a quantidade de empregos que a internet gerou, pensa assim, meu Deus, a internet vai matar os professores. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com educação à distância, né? O EAD, né? Os professores, não, tem muito mais professor hoje, tutor, monitor, professor online, pessoas que estão podendo vender, né, seu conhecimento em larga escala. Curadoria cresceu. Então, eu penso muito isso. Agora, o ponto principal é o que eu vou precisar de competências para esses novos empregos que vão surgir, esses novos casos que vão surgir. A questão demanda cada vez mais conhecimento, mais habilidades, né? E se a gente não der acessibilidade a esses conhecimentos e habilidades a quantidade maior de pessoas, a gente vai gerar uma separação entre quem domina o conhecimento necessário e quem não teve acesso a esse conhecimento necessário. É só isso que me assusta. Não é se eu vou eliminar empregos. Eu só vou criar empregos que as pessoas não serão capazes de suprir. E aí, para mim, que é esse grande medo. Né? O pessoal lá em Hollywood, né, tá em greve porque estão falando de substituir atores por inteligência artificial, roteiristas por inteligência artificial. Gente, vão surgir outros empregos dentro da indústria, né, do audiovisual. O cinema não matou o teatro. A TV não matou o cinema. Né? Pelo contrário, você proliferou as oportunidades. O que a inteligência, os efeitos especiais não mataram, né, os empregos. O que a inteligência artificial vai trazer para que eu torne cada indústria mais pujante? Então, para mim, essa é a grande discussão. A questão da inclusão de quem eventualmente ficar de fora. Não é se vai ter emprego ou não. É se as pessoas vão ter preparadas para esse emprego. Um mundo rápido, é veloz, a gente já está no final do podcast. É impressionante como passou rápido, foi muito rápido, que nem meus Daniel. 15 anos de educação. 15 anos, mas é porque você tem muito conteúdo, tem uma história bacana. Eu queria deixar o espaço final para você deixar um recado para o nosso canal, né? E por você ser um Tech Club agora, né? Porque agora você, Volts, Daniel, é um Tech Club, faz parte do nosso clube. E deixa um recado aqui para o nosso canal, para o nosso público. É um público nichado de empresas. E aí a gente está falando com esse público. Não, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer quem está assistindo a gente, agradecer quem, de alguma maneira, está acompanhando o Tech Club. Para mim é uma honra, um orgulho estar aqui com você, né? Conheci tua história, conheci tudo que você fez. Apesar, né, da pouca idade que a gente tem, a gente participou de grandes transformações da indústria. Eu acho que a gente está aqui vivenciando muitas transformações, vai vivenciar muito mais. E eu acho que, independente de qual momento da história,
se teve coisa que se manteve, se teve alguma coisa que se manteve, foi sempre essa necessidade, né, do desenvolvimento, do aprimoramento, da educação constante. A tecnologia pode ser a melhor tecnologia do mundo. O ser humano ele continua linear, né? A tecnologia é exponencial, mas o ser humano é linear. E a melhor maneira desse ser humano se desenvolver linearmente que seja é estar sempre curioso, estar sempre preocupado com o seu autodesenvolvimento, com o desenvolvimento dos seus. Né? Com o desenvolvimento dos seus não é questão de posse. Eu me preocupo em oferecer oportunidades para o meu time, né, poder se desenvolver. Muito com aquela de o que vem aí pela frente não é um mundo que você tem que saber as respostas, é um mundo que você tem que fazer as perguntas certas. Exatamente. E quanto mais preparado para fazer as perguntas certas você tiver, menos você vai precisar saber de antemão as respostas. E aprender, experimentar é a grande sacada daqui para frente. O mundo vai continuar exponencial, vai continuar dando rasteira e cambalhota. Se a gente não estiver pronto para essas mudanças, a gente está perdido. E vocês estão fazendo um trabalho muito legal para tornar essa mensagem mais democratizada. A gente quer democratizar isso. Exato. Não, eu vou copiar isso agora nos podcasts, vou falar sempre que as pessoas são lineares e o mundo é exponencial. E a gente brinca muito com exponencial hoje, porque todo mundo quer resultado exponencial, mas a gente tem a pessoa ali no meio para chegar nisso. Dani, obrigado. O Dani está nas mídias, vocês podem procurar ele, né? Daniel Orlean, está lá no LinkedIn, ele tem sempre algum post legal, eu tenho lido bastante teus posts, e parabéns pela Volts. Eu acho que é uma inovação, é uma forma diferente. Você é elétrico, a gente percebe, está no mundo da energia aí, mas é elétrico. E quem sabe é a Volts Utilities, né? Chegando, sendo a Super Volts. Mas parabéns e obrigado. Gente, esse é mais um podcast aqui do Tech Club. É patrocinado pelo grupo Eagle Outsourcing, que trabalha com toda a parte de gestão de software e equipamentos. E se vocês ainda não seguiram o canal, sigam @martechco no YouTube, curte, compartilha, deixa seu feedback e marca o sininho. De 15 em 15 dias a gente está lançando um podcast novo com esses executivos assim que, tem que ser 3 horas de podcast para conseguir falar com eles. Mas foi muito bacana e obrigado, #MartechCo. Tchau, gente. Tchau, Dani.